Ok, Paulo. Tá bom. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso estudo das obras do André Luiz, aprendendo com André Luiz, e hoje vamos estudar o capítulo 14, Elucidações de Clarencio, do livro Nosso Lar. Antes de começar, então, eu vou fazer a nossa oração de abertura, e eu convido todos a levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, que a espiritualidade possa nos inspirar no dia de hoje, através do estudo, e que as energias que sejam recolhidas por eles possam ser revertidas naqueles que necessitam de esclarecimento, de oportunidade, aos irmãos que não puderam estar aqui hoje, que estejam beneficiados com nossos pensamentos e vibrações de amor, de entendimento, porque o entendimento nos traz também a possibilidade de crescimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse nosso Mestre Jesus. Estamos perseguindo essa verdade por todos os meios, por todas as maneiras. Esteja encarnado ou não, nosso irmão André Luiz, que ele nos abençoe, e todos a sua equipe com que trabalharam juntos, seus mentores, que eles possam também estar aqui em pensamento, nesse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, no capítulo 14, são as elucidações de Clarencio. Então, você lembra que no capítulo 13, o André Luiz, ele pensou em voltar a trabalhar, ele já estava pensando em sair da ociosidade, da recuperação, que ele estava lá, já se sentia muito melhor, ele queria trabalhar. Aí ele consultou o Lísias pediu para ele considerar falar com o Clarencio, ele marcou uma audiência. Quando chegou lá, uma senhora falou primeiro, e ele entrou junto, e aqui agora é ele que vai falar a demanda dele e tudo mais. Então, a senhora lá falou seus problemas, e agora ele pulsava meu precípite coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho, diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas, essa mulher aquela, né, que estava junto lá, que falou primeiro, e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. A gente pode imaginar, né, que ele, depois de ouvir toda aquela história dela, o sofrimento lá, a situação, a negativa dele, ele ficou bastante preocupado aqui, né? Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis decidir renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Eu acho que, vocês me permitem, eu vou colocar uma opinião aqui, que essas entradas que o Clarencio faz de duas pessoas, como eu já tinha falado, faz com que eu não sei se há uma coincidência aí ou alguma coisa, mas os casos são muito parecidos, a maioria das pessoas vão pedir alguma coisa, faz com que eles acabem pensando 10 vezes no que vão pedir, né? O que mais vocês podem falar aí? Amaury. Eu adorei o arrependimento dele. Ele coloca, né? Arrependido, quis desistir, renunciar. Ele logo viu que não ia ser uma boa ideia, né? E assim, não sei nem se seria uma boa ideia conversar com ele ou não, mas a gente vai ver ao longo do capítulo aquela santa ingenuidade do André. Se me perdoe o riso, eu não aguento muitas vezes, que eu acho que ele tinha cognição suficiente para entender, falar, amigo, chega lá e se coloca à disposição do que for necessário, né? Mas assim, a gente vai ver no decorrer do capítulo que ele, não, veja, será que eu poderia? Pergunta onde você vai ser útil e fica na sua, né? Fica na sua, deixa quem tem condição melhor que você decidir.
Mas, enfim, ele já estava percebendo que não ia ser uma muito tranquilo, né? Márcio. Pois é verdade. Eu acho que ele tomou aquela tomada de consciência que às vezes as pessoas que a gente tem, né? Quando você se depara com a sua imensa presunção. A gente se depara e fala, nossa senhora, que presunção a minha. Eu não estou me enxergando, eu não estou vendo onde eu estou, não estou fazendo uma avaliação um pouco mais rigorosa da situação. E, enfim, aquilo que você falou, Mauri. Se a gente desencarnar e conseguir secar o suor da testa daqueles que trabalham de verdade, eu já vou estar bem feliz, sabe? Eu estou querendo ser o pano que limpa as pano que seca o suor. Não é nem limpar as testas, estou querendo ser o pano que limpa as testas. Mas isso mostra muito assim o ranço da sociedade que ele vivia, eu penso. Ele estava numa posição de destaque, ele já sentia falta de ser aquele papel do médico, amigo e etc. Ele tinha vamos dizer assim, uma vaidade daquilo que ele já tinha conquistado na sociedade quando ele era encarnado, e de repente abrir mão daquilo, estar numa posição de enfermo, de perdido, ter ficado tinha entrado nele ainda, e ele ainda trazia aquele ranço da sociedade que ele vivia na encarnação, e ele achava que ele teria condições de desenvolver. Mas essa conversa antes com essa senhora foi perfeita para ele, né? Ele foi salvo pelo gongo aí, para não passar mais vergonha. Mais vergonha, porque ele ia pedir para atuar com o médico, provavelmente. Né? É como se eu chegasse lá e visse aquele dentista que eu escutei o caso, e simplesmente plasmou na boca daquela mulher toda marcada dentária, perfeita, maravilhosa, e achasse que eu já podia fazer isso. Já podia fazer isso. Entendeu? Já posso chegar lá e fazer, pelo amor de Deus. Não dá, não. Abadia. Eu vejo por um outro lado também, eu sou, acho que um pouco advogada do André Luiz. Eu vejo por outro lado, aqui nós no corpo físico, é fácil a gente imaginar, a gente falar, né? Só que lá do outro lado, as coisas, as percepções nossas, eu penso que é bem diferente, né? Então, acho que a gente deve ficar meio tipo barata tonta lá do outro lado, né? Não é igual aqui, porque ali as coisas é muito rápida, né? Tudo é muito rápido, a questão dos pensamentos, de tudo, né, de entender onde a gente está, o porquê. Eu acho que é uma confusão, eu penso que é uma confusão muito grande logo quando a gente chega, porque você deixou tudo que você conhecia, como se você estivesse num barquinho lá no meio do mar e meio sem saber o que fazer. Eu vejo por esse lado também. Então, nós que estamos aqui, ainda com a vida centrada na nossa caminhada, eu acho que é fácil, às vezes, né, para a gente se imaginar, mas depois que a gente sai daqui, eu penso que o negócio não é tão fácil assim, não, Amaury. Concordo plenamente. Eu dou risada porque eu li o capítulo e eu vi a história e já tem outras coisas que eu achei meio ingênuas da parte dele, mas tem coisas que são interessantes de observar. A primeira é que isso é uma vontade de ajudar. Seja lá como for, a vontade de ajudar. Né? Segunda coisa é o que a Badia falou, é bem diferente. Você está encarnado e você controla, às vezes, as suas ações, que dirá do outro lado, que você pensou já está lá estampado na sua testa. Né? Então tem uma fluidez muito maior, o teu pensamento já é mais direto e muito mais difícil, né? Não vou pensar no azul, não vou pensar no azul, não vou pensar, já pensou, né? Então é muito mais difícil esse controle. Então, às vezes, eu concordo com a Badia, é difícil sim, não é fácil. E a personalidade fica exposta, né? Não é igual aqui que a pessoa disfarça, mas lá a personalidade, aquilo que a gente ainda traz de dificuldade, fica bem claro, então é muito mais difícil para a gente equilibrar, né, dentro de tudo isso. Márcio? Eu concordo com vocês, eu acho que não deve ser nada simples, pelo contrário, bem complexo. Mas, justamente por isso, imagine aquilo que o Mauri falou, a ingenuidade dele é muito grande, porque você imagine você chegar num lugar, como você falou, Badia, num barquinho no meio do oceano, você está perdido, você não sabe direito das coisas, e você querer ser o capitão de um navio, quer dizer,
é muita ingenuidade, né? Você Mas já nós querer somos assim, deliberar, nós também ainda somos assim, nós que pensamos que não, mas se a gente se não. conhecesse bem, a gente saberia que nós também ainda temos essa arrogância, assim como o André Luiz tinha, nós que pensamos que não, porque a gente acha que a gente está, muitas vezes, que a gente tem uma determinada perfeição, mas eu penso que quando a gente se vê lá do outro lado, a gente vai verificar que tudo aquilo que a gente acha que a gente já tem como aprendizado, muitas vezes esse aprendizado vai ser um mínimo, e não é bem como a gente pensa que a gente já tem. Então, ali, é nesse sentido que eu falo, sabe? Nós também ainda somos muito presunçosos, com certeza absoluta. E só para concluir, eu imagino que essa situação dele é bem como que eu imagino. É um reflexo dessa nossa sociedade que coloca nossas posições sociais, né, como relevantes. Aí a gente desencarna, não se dá conta de que o ambiente é novo, que aquilo que a gente sabia já não se refere mais a tudo aquilo, mas a gente continua com esses ansos, né, de, de querer, de alguma maneira, continuar com uma certa relevância. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu tenho um mantra nessa minha encarnação, sabe? É sim, senhor. Você chega num centro, chega num lugar para trabalhar, onde você quer que eu vou? Ah, hoje você vai fazer isso. Sim, senhor. Não, hoje você não vai fazer isso. Sim, senhor. Hoje você vai para lá. Sim, senhor. Hoje você vem para cá. Sim, senhor. Tem que fazer um treino, porque se aqui, quando a gente entra num ambiente novo, a gente já não sabe nada e não pode interferir, imagina quando você vai num ambiente completamente diferente. Mas foi uma boa lição para ele. E essa lição é para todos nós, né? Verdade. O próximo, então. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me divertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão correspondente aos preconceitos, os títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava meu tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui e rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Então, aqui ele já fala que ele admitiu, né, um serviço médico, mas admitia também que ele não estava preparado para isso. Mudou o tom, mudou tudo, mas a gente vai ver para frente, como a Mauri falou, que o Clarencio tem uma... olha lá na frente, né? Então, a questão aqui de não repetir os erros humanos é porque, realmente, do outro lado, como a Badia falou, nós vamos continuar, temos grande chance de continuar cometendo esses erros humanos aqui. Lá nós temos simplesmente a continuidade da nossa personalidade, nós não vamos mudar isso de uma hora para outra. Então, essa possibilidade existe. É isso. Vamos ver o que vocês podem me ajudar aí. Como ele é bem inteligente, ele rapidamente percebeu a situação que estava acontecendo e teve a humildade de cair em si e reprogramar a fala dele, pelo menos agora, inicialmente. Ele queria um trabalho, mostrou que ele aprende rápido, né? Ele foi bem sagaz aí e humilde. Mudou, né, para trabalho útil, qualquer trabalho útil, né? Eu acho que tem um momento para tudo, mas eu não vejo como ele poderia também esperar muito tempo mais, não, porque ele ia ter que ouvir o que ele vai ouvir aí. Se daqui um ano ele ia ter que ouvir a mesma coisa. Fala, Mauri. A gente vai ver na sequência, né, que o Clarencio, ele leu além, ele leu a intenção dele, que ele falou, bom, ele ficou assustado com a moça, né, que veio pedir um monte de coisa pro filho, e ele falou, veja, mas será que é por aí? Aí ele falou, bom, eu queria
ser médico, mas em virtude da situação, como a Márcia falou, eu acho que... Mas ele foi lá e leu a intenção, né? Ele leu a intenção do André, e sem querer adiantar, mas, pô, volta atrás. Não, o senhor tem razão, eu tinha essa intenção mesmo, mas eu não me vejo preparado. Pô, baixa a bola, sei lá. Eu não sei como é que ele pensava em atuar como médico aqui, sabe? Porque ele mesmo reconheceu nos outros capítulos anteriores que a medicina lá era completamente diferente, que até um enfermeiro sabia muito mais do que ele, né? Então, talvez não atuar como médico, mas aprender nova medicina de lá. A possibilidade de ser um estudante, um aprendiz da medicina, além de ajudar os outros. Eu Ali acho ele fala, né, qualquer serviço médico, ou seja, talvez até como um enfermeiro mesmo, como ele começou depois, né, limpando a ferida do povo, das pessoas lá, né, que ele fala qualquer serviço médico, né, ele não está falando enquanto médico, mas qualquer serviço, quer dizer, na área de saúde lá. não, Badia, Hã? mas antes ele fala assim, ó, ele fala assim, deixa eu ver, ele fala, tem um momento aqui que ele fala, Por que pediram serviço especializado, né? Por que referir-me a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos? é isso aí. Está no Aqui, ó, segundo, no segundo. não seria presunção descabida pedir atribuições de médico, ele queria ser médico mesmo. Ah, sim, entendi, agora entendi, tá certo. Então, ele não seria presunção descabida pedir, ele queria atribuições de médico. Depois, ele, no slide posterior, ele abaixa um pouquinho a bola aqui, e ele fala em instituir qualquer serviço médico, no suave. Depois ele baixa mais a bola ainda lá embaixo, assim, que é o seguinte, qualquer serviço útil. É porque ele Depois, ouviu, né? Ele aí ele ouviu o que ouviu, ele né? falou para a senhora lá, né? Ele já conseguiu entender, Já né? A foi, né? situação que era lá. Mas, assim, eu penso que a ideia de aprender a nova medicina é sempre interessante. Eu acho que ele não pensou em aprender a nova medicina porque ele já se achava, né? Uhum. Não surgiu essa ideia de aprender a nova medicina, mas trabalhar como médico. Fala, Márcia. É isso mesmo. Eu acho que se ele tivesse chegado e falava, nossa, eu quero entrar num curso, eu quero fazer um curso, eu gostaria de me formar como médico aqui neste plano, Conhecimento. teria sido totalmente diferente da primeira postura que ele teve de querer já ser médico mesmo. Mas ele vai calibrando, né, Vai calibrando. a percepção dele até que ele se encontra. Bom, então aí Clarencio respondeu para ele, né? Olhou longamente. Eu acho que aqui, Mauri, quando ele olha longamente para ele está lendo a mente dele, né? Sabe quando você está olhando assim, ele deve estar olhando lá na frente. Puxa vida. E identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço, com que o senhor honrou sua personalidade na Terra. Até aí as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos, tipo balançar a cabeça, é isso mesmo que eu quero. É interessante, né? A gente ri, mas eu estaria numa situação pior. Bom, aí é o seguinte, eu acho que o Clarence, nesse momento aqui, eu não sei, lá Clarence já muito treinado na telepatia, possivelmente, né, na capacidade de ler o pensamento dos outros, ele, com certeza, ele tem essa capacidade, né, ele deve ter feito isso em muitas oportunidades, ele leu realmente a intenção do André Luiz. O André Luiz chegou tinha uma intenção forte de solicitar um cargo de médico mesmo,
mas ele mudou o tom, e aí ele percebeu isso aqui, e fala assim, verbalmente, pede qualquer jantar, mas no fundo, quer dizer, lá no fundo, né, sente falta dos seus clientes, seu gabinete, tá, 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 tá. Então, realmente é uma situação de telepatia, vamos dizer assim. Esse slide aqui, se eu fosse falar uma palavra-chave, eu falaria telepatia. Tá com vocês aí. Ele deu uma animada aqui, jatos de conforto e esperança. Ele se animou bastante. Ele falou, agora sim, consegui. Ele levanta a bola para cortar, né? É a linguagem do Levanta a bola. do vôlei. Mauri. Parecendo análise de aula, né? Olha, eu gostei muito da sua aula, o seu diapositivo é muito bonito, né? Você falou de um modo claro, a gente percebe que você estudou o assunto e aí vem, Porém, né, aí vem toda uma lista de poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, não abordou dessa maneira. Então ele está sendo extremamente caridoso, né, com o André. Ok. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança em nós. Nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades, no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos custeavam todas as despesas. Logo depois da graduação, começou a receber proventos compensadores, não teve sequer as dificuldades de médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Muito interessante. Uma realidade nua e fria, né, que a gente recebe. Um choque, possivelmente, né? Eu acho que essas facilidades que ele teve de não saber, né, como a maioria de nós, todos nós, né, a maioria de nós, eu mesmo venho de família pobre, a gente tem um pouco, valoriza mais um pouco, assim, a questão do aprendizado, com dificuldade e tudo mais, né. Aí, quando você tem muita facilidade e já recebe esses proventos compensadores e tudo mais, é uma tentação sempre, né, desvirtuar, a não dar o devido valor, né. E até pelo fato, tem uma coisa muito importante para a gente pensar e refletir, né? Hoje nós temos uma determinada função. Cada existência nossa, nós vamos vir com uma função talvez totalmente diferente, né, daquela. Quer dizer, hoje eu sou professora, na outra eu posso vir como diarista, né? Posso vir com uma outra função muito diferente. Então, quando a gente sai daqui, na verdade, a gente tem que se desligar mesmo. O correto é a gente desvestir mesmo, né, daquela personalidade que é só nessa existência, porque na outra não vai ser a mesma, na outra a coisa vai ser muito diferente, né, daquela que eu atuei agora. Então, quando a gente chegar lá do outro lado, a gente tem que estar bem, que essa que é a dificuldade das pessoas, né, de abandonar certas coisas, abandonar aquela persona, né, que viveu aqui, aquela função que viveu, porque ele mesmo, lá dos livros dele, ele vai falar na questão daquele cara que veio analfabeto, mas ele era um cara, né, que ele teve muito estudo, e que naquela existência ele veio como analfabeto para ele conseguir superar tudo que ele havia feito, né, com o conhecimento que ele havia adquirido. Então, tudo isso a gente precisa refletir na nossa vida, né? Que talvez a outra existência nossa provavelmente vai ser muito diferente dessa. Mauri. Eu vejo que é muito caridoso, Clarence. Não só por ouvi-lo, por ser delicado, ao perceber que ele queria um serviço e no âmago dele ele queria ser médico mesmo no outro plano. E isso também é uma forma de caridade.
Quando você tem um amigo, por exemplo, o amigo é aquele cara que fala, não, você é incrível, Mauri, você é um cara muito legal, isso não é amigo. Um amigo, ele tem que ter a, a caridade, a amorosidade com você de dizer, olha, tal coisa que você faz, que você fez, que você tem o hábito de realizar, não é interessante. Esse teu hábito não é um hábito louvável. A gente tem que ter essa franqueza. E ele está fazendo exatamente isso. Ele não está botando o dedo no nariz do André, ele está falando, André, veja, né? Ele está colocando o que aconteceu com ele de uma maneira muito fraterna, né? Mas também muita caridade, vejo muita caridade aí na parte do Clarencio. Mas ele tem um preparo, né, um grande preparo, né, a questão até evolutiva, porque justamente por isso, né, que ele está nessa função dele lá, né, porque ele já é uma pessoa amorosa, ele já trabalhou essa amorosidade, ele já trabalhou essa questão da caridade, e ele já está acostumado, né, a ver as pessoas chegar lá do outro lado totalmente equivocado, né, então ele é preparado justamente para atender as pessoas fraternalmente. Que o Paulo queria falar, né, Paulo? Não, pode falar, Márcia, depois eu falo. Não, é que eu vi você levantou a mão junto com a Mauri. Então, eu estava pensando aqui no que a Batia falou, você vir, ser professor, depois vir, por exemplo, com uma outra profissão, né? Isso aí, assim, de vez em quando eu penso nessas coisas, assim, né? O que faz você reencarnar com diferentes expressões aqui na Terra, que a gente sabe que as nossas profissões são meios, né, da gente crescer aqui. Mas a gente vê na história, assim, pessoas que têm reencarnações, assim, seguidas numa mesma área, assim, no mesmo campo de conhecimento. Por exemplo, a Joana de Ângeles mesmo sempre veio freira, né? Muitas reencarnações ela veio freira, depois poetisa, sempre nessa área da educação, de jovens e tudo mais. Agora, eu acho que tem que ter tem uma combinação de coisas, tem que ter um mérito. A gente tem que provar, por exemplo, você veio professor, tem uma carreira que você transformou vidas, você fez uma transformação importante, você mostrou aquilo, e você tem esse mérito. Se você escolher novamente essa profissão, é possível que você receba novamente esse dom, essa possibilidade de, assim, seguir nessa área. Apesar de que eu acho que a diversidade das profissões faz parte, como vir homem ou mulher, assim como vir professor, depois diarista, ou médico, ou dentista, ou o que for, as diferentes profissões, também faz parte do nosso crescimento espiritual também. Isso aí eu acho que é natural. Você não vai querer vir todas, ou vai pretender vir todas, mesmo que tenha muito mérito, todas as profissões como professor, que um dia vai chegar alguém e vai falar, você não quer mudar um pouquinho, né, crescer em outra área, em outro sentido, em outra direção. Então, isso sempre vai existir. Mas, assim, e também existem profissões que, às vezes, as pessoas se destacam muito em áreas e têm grande mérito, e elas recebem, assim, muita expressão aqui na Terra, de bondade, de crescimento. Podemos citar um nome aí de uma pessoa assim, e depois ela pode escolher vir meio apagada, meio assim, mais humilde, né, meio que para desaparecer um pouco daquela situação, daquela pressão toda, né, ela pode vir numa situação mais, eu quero fazer agora uma situação mais humilde, ajudar as pessoas, assim, então acho que tem muito campo mesmo para ajudar, né. Uhum. Eu vejo assim, né, é um estágio, né, que a gente vem fazer, né, dessa vez a gente estagiar de uma forma, de outra vez de outra, e eu penso assim, essas pessoas que vêm seguidamente na mesma profissão, provavelmente isso aí seja uma missão já, né, não é um aprendizado normal como o nosso, né. Mérito, né? Então, mérito, mas porque aquela pessoa é necessária, né, naquela área, porque ela começou um projeto ali com a humanidade, e ela tem que dar continuidade, até pelo fato que foi planejado pela espiritualidade. Se a gente for olhar até a questão do Eurípides, por exemplo, Eurípides, ele veio de muitas formas, né, ele veio como pastor, ele veio, depois, na última, ele veio como
praticamente pode chamar de médico, né, porque ele estudou por conta própria, né, a questão da medicina, ele também foi professor, ele foi várias coisas, e acho que a última dele, que antes de ser Eurípides, ele não era professor, né, mas ele era muito amigo já do Pestalozzi, né, que era um professor, né, que trabalhava com educação, aí na próxima, né, quer dizer, ele já estava junto com aquele educador ali para aprender, e na outra vinda dele, ele já foi aplicar, né, aquilo que ele aprendeu com Pestalozzi, e ele foi várias coisas, né, cada vez que ele veio, na verdade, teve uma função diferente, já tem aqueles que vêm várias Mas vezes têm essa mesma função. o Eurípides, a maioria das vezes que ele veio nessa área da educação mesmo. O Johann Caspar Lavater, que foi conterrâneo do Isso, Johann Pestalozzi, isso. apesar de Pestalozzi ser um nome italiano, o Johann era alemão, o Pestalozzi era alemão, austríaco, né? O Lavater era conterrâneo dele, eles é tudo na área da educação mesmo, é escritor. Esse Lavater é um médium, assim, fantástico. Ele era. Aí depois ele vem aqui, como você falou, como médico, aqui como Eurípides, mas ele é educador também, né, Badinho? Então ele tinha aquele... Não, ele era educador, ele, na verdade, ele era várias coisas, né? Ele era educador, ele era político, ele era médico, né? Ele era tudo, né? Porque ele já tinha essa capacidade para ser muitas coisas, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E ele dava aula de todas, né? De todas as disciplinas, não é igual eu que sou lá professorinha de história, não, ele dava aula de todas as disciplinas, né? E muito bem. Mas você também dá aula de todas as disciplinas. Eu dou de algumas, né, mas não chega nem perto do Eurípides, e ele ainda deve dar uma ajudinha ainda para mim, para essas pequenas Você sabe que disciplinas que eu trabalho. eu tenho aqui, não querendo fugir muito, eu sei que tem aqui, vamos para o próximo slide, já até vou por aqui, mas eu estava lendo sobre o Lavater, que é o conterrâneo do Pestalozzi. Ele escreveu, eu tenho uma carta que eu queria mostrar para vocês, ele descreveu em 2 páginas o desdobramento do corpo dele para a irmã do rei da Rússia. Sim. Você viu isso aí, Badinho? Eu vi, eu pesquisei quando eu fui falar sobre ele, quando fui dar aula sobre ele, eu pesquisei sobre isso, e ele já falava, a visão que ele tinha é a visão que a gente tem hoje. Ele já tinha naquela época, né? Ele falava da vida depois. Muito antes do Kardec, mais sim, muito antes. É verdade. Mas, Márcia, tem alguma coisa? Só para complementar, assim, em relação às profissões, por exemplo, eu sou muito vinculada a mim, eu gosto muito, teria dificuldades, mas eu fico me perguntando quem decide isso, até que ponto a gente interfere nessa escolha, ou se é um mentor, ou se é algum trabalho de alguém que está organizando, te ajudando a escolher os melhores caminhos para evoluir, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma cirurgia muito difícil, muito difícil. Foram carga imediata, boca inteira, tinha sido enxerto de maxila inteira, tirar aqueles parafusos, colocar 8 implantes, fazer a prótese. Foi um negócio tão exaustivo para mim, tão difícil. A boca não é um lugar muito fácil de trabalhar. Você sabe, né, Maurício, que é meio complicado. Quando eu cheguei no centro, eu cheguei para o mentor, o dia que eu fui tomar um passo, falei assim, é a última encarnação que eu venho no dentista. Eu quero ser turismóloga da próxima vez. Eu quero ser barista da próxima vez. Eu quero fazer café. Eu não aguento. Foi muito cansativo. Aí a resposta do mentor falou assim, calma, filha, isso é só início. Nós estamos nos preparando para coisas muito maiores. Me deu um pânico. Me deu uma batedeira. Falei, como assim? Não, eu não dou conta, não. Eu estou cansada. Isso aqui é demais para o meu coração, sabe? Então, assim, Nossa. Então, quem decide, por exemplo, para que lado a gente vai? Eu sei que o nosso crescimento é infinito, mas até que ponto a gente pode opinar? Eu acho que a gente tem um livre-arbítrio que ele tem alguns limites, né? Tem um capítulo. O que a gente sabe, né? Livro. Não pode falar. Pode falar, Badia. O que a gente sabe é que, pelo menos o que o Adão fala diante dos estudos, né, que ele já fez, é que a gente as pessoas dizem, né, que a gente sabe qual é a profissão, porque a gente sabe o que a gente aprontou na outra, né?
Então, aquilo que a gente veio reparar, na verdade, como profissional, é aquilo que a gente desvirtuou na outra, né? Então, pelo menos é esse mais ou menos o propósito, né, que a gente sabe diante da doutrina. Ou vem continuar a missão que você não cumpriu. Mas certo? a emissão, né, Paulo? Nós, por exemplo, não Não, estamos o trabalho ainda mesmo, né? Trabalho. mas nós, assim, enquanto missionários, nós ainda estamos bem longe. De missão, num outro sentido, não de Continuar, né, missionário. da continuidade, Missão, né? você sabe que missão tem um sentido, assim, o militar mesmo fala, missão no sentido de fazer um trabalho, entendeu? Não de ser Então, missionário. mas é porque a gente não terminou na outra, né? Alguma coisa a gente Isso que eu deixou falei, para então, trás assim, e a gente veio da continuidade, que a gente não deu conta de tem casos arrancar as aí, ervas daninhas. tem casos aí mais para frente, nos outros livros do André Luiz, e ele explica, tem um capítulo, acho que é Missionários da Luz, que chama Reencarnação, no pavilhão da reencarnação, ó. Tem vários casos lá que ele explica e tudo mais, né? E tem um que eu acho que é do André Luiz também, que fala de um médico que não cumpriu bem a sua missão, e depois, missão nesse sentido, de trabalho, né? Sim, E entendi. que voltou depois, precisou voltar para completar, para fazer direitinho e tudo mais. Eu acho que tem muitas nuances, né? Muitas nuances. E eu imagino que, independente dos motivos que nos levam a essa ou aquela profissão, o aprendizado é eterno, né? É infinito, porque conforme você vai entrando numa determinada área, você vai gostando, seja na educação, seja na área médica, na saúde, ou onde for, você vai se apaixonando por aquilo, porque é muito envolvente você atender os outros, é muito legal, e você vê que a ciência é um mundo vasto que não tem fim, né? Então, você nunca vai conseguir completar numa existência. Assim como a gente não aprende muita coisa numa existência, você vai querer fazer outras, você vai querer aprender outras coisas assim, na educação e em qualquer outra área, né? Aí é impossível, acho que a gente concluir alguma coisa numa pequena vida que a gente vive. A gente vai sempre ter coisas por fazer e vontades a descobrir, coisas para aprender, vontade de pesquisar. Eu, pelo menos, imagino assim. Mas é que tem aquela parte, né, gente, aquilo que é a mesma coisa do aluno na escola, né, aquilo que ele já aprendeu, ele não precisa mais daquela lição, agora ele precisa daquela que ele ainda não aprendeu, né, porque nós temos que ser um ser completo, então aquilo que eu já tenho facilidade, agora eu vou ter que trabalhar a minha dificuldade, mas se eu pudesse escolher na outra vida, eu gostaria que essa parte da educação, para mim, nessa vida, eu já aprendi um pouco, eu gostaria de aprender outra coisa agora. Até pelo fato que ontem, por exemplo, eu fiquei muito decepcionada, tem hora que eu sinto vergonha da nossa realidade, né? Por exemplo, ontem eu tive que eu fui, assim, não vou falar de coagida, né, mas de alguma forma, né, por conta do filho de uma pessoa que na escola, que o filho estuda na minha sala, e eu fui convidada a reaver, né, quer dizer, a reparar, né, a nota que a pessoa tirou, porque senão eu iria ter problema, né, na minha vida. Então, são coisas, o professor, a gente aprende nesse sentido, né, porque a gente passa por muita humilhação, muita mesmo, né, e aí a gente trabalha bastante nosso ego, né, e eu espero que eu trabalhe bastante nessa, porque na outra, se for me dada a oportunidade de ser jardineira, sabe, qualquer coisa assim, eu não vou me importar, não. Mas também na outra, de repente, né, como tudo vai mudar, né, também vai ser prazeroso, né, se eu tiver a felicidade de voltar para esse mesmo planeta, já vai ser bem mais prazeroso, eu penso, né, o nosso trabalho aqui, né, enquanto profissional. Mas você já é jardineira, porque você está fazendo um jardim de crianças, de jovens. Exatamente. Todas as professoras vão para o céu, Babadia, que nem rojão, fazendo vácuo atrás. Verdade. Jesus, olha, tem dia que a gente tem que respirar fundo. Você pensa 40 seres na sua Meu frente, Deus. e você né, ali tem que olhar para cada pessoa individual. Eu vou dizer que todas as profissões, a gente fala jardineiro às vezes, mas todas as profissões têm esse lado difícil. Sim. Se a gente fosse ouvir um jardineiro, talvez ele fosse falar assim, puxa, na próxima não gostaria de vir, gostaria de vir professor. Também. Mas você já ouviu aquela historinha, só rapidinho, ouviu aquela historinha do porquinho, que ele era agricultor?
O Porquinho, ele era agricultor, mas ele achava que o serviço dele era muito sujo, né? Ele não queria, ele via o carneiro tocando violino na janela, ele falava, nossa, é tão facinho tocar violino, por que que eu tenho que trabalhar aqui? Aí ele foi pegar o violino, não deu conta, aí ele foi trocando, né, com todos os outros, porque ele achava que a vida dos outros era boa demais. Aí quando chegou lá no final, ele viu que ele era o cara que fazia melhor coisa, ele era o melhor agricultor que existia, então aí ele conformou que a profissão dele era correta, né? Que era aquilo que ele tinha facilidade para fazer. Verdade. Ante aquele olhar firme e bondoso, bom, só lembrando aqui, né, eles estavam, o Clarence falou de todos os defeitos dele, né, que ele não aproveitou a medicina e tal, né? Ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei, reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre nos tempos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços do planeta. Muito interessante essa questão dele colocar a profissão nossa, os nossos, como uma ficha, né? Então, essa ficha, essa nossa profissão, nós somos fichados para uma profissão, vamos dizer assim, você é fichado como jardineiro. Bom, isso aí representa uma porta aberta apenas, ou seja, a pessoa fica habilitada, é só isso, aprender nobremente e servir ao Senhor. Essa é a nossa oportunidade, só isso. Todo o título fica para trás. Então, ficou bem claro isso, né? Uhum. E aí ele reconhece aqui e pede novamente para que ele consiga trabalhar, como que ele fala aqui, qualquer Consagrando consagrando sinceramente aos os enfermos desse enfermos. parque hospitalar. Ok, então. Mais alguma coisa, Mauri, Badia, Celso? Então tá, Eu acho ok. interessante ele colocar o mas, né? Mas gostaria de trabalhar, né? Eu não sei, acho que é uma colocação esquisita. Você não tem condição, amigo, para ficar. Então, o que o senhor acha? Pergunte a ele que tem mais condições, né? O que o senhor acha? Mas eu gostaria disso. Peraí, mas foi perguntado ao senhor o que o senhor queria fazer? Na verdade, a gente está escolhendo de acordo com possibilidade de crescimento e de trabalho de cada um, né? Então, assim, sempre ele tem um pezinho assim no, né? Pezinho no orgulho, né? Na vaidade, né? É verdade. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobram. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego a sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? O grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se aos preconceitos comuns e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e os escárnios dos companheiros. Vários pontos aqui que eu consigo ver
que realmente a medicina, todos nós sabemos, ela é voltada para analisar e ver o corpo, não o espírito, mas a questão, como dizia o grande médico Rudolf Virchow, patologista alemão, que é o pai da patologia, ele falava assim: dissequei 1000 cadáveres, nunca encontrei a alma. Falava assim, né? E isso foi uma frase de muita responsabilidade dele, porque ele fez toda uma escola de patologia altamente materialista no século XIX, que se propagou para o século XX. Então, como ele falou aqui, a conclusão matemática do serviço da anatomia. E agora, aqui também, em relação à questão de estacionar em diagnóstico e terminologias, eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, porque um período da minha vida que eu tive afastado da doutrina espírita, a gente tem essa tentação, vamos dizer assim, com todo o arsenal terapêutico, diagnóstico hoje, né, da quantidade de exames que a gente tem, possibilidades de fazer diagnóstico, a gente acaba estacionando um pouco nessa questão de muitos diagnósticos, terminologias, e isso ocupa muito tempo da gente, para você ter aquele tempo de se dedicar mais ao paciente em si, ao pessoa, né, ficar do lado da pessoa, ouvi-lo por muito tempo. Então, a gente acaba perdendo muito isso. E a gente tem que resgatar isso, ensinar isso aos outros profissionais. Não sei o que vocês acham. Vamos lá. Eu vou mandar para você, Paulo, um vídeo que eu assisti uma palestra do Vanderlei de Oliveira hoje, e ele lá no final, ele fala nessa questão da posicionamento dos médicos aqui no planeta Terra. Vou mandar depois você dar uma olhadinha. Mas, é uma coisa assim que eu, sinceramente, não sei o que vocês acham, eu percebo que essa geração nova de médicos melhorou muito. A geração antiga, vamos dizer assim, antes da época do André Luiz para trás, os médicos, eles, tirando, claro, as exceções, como ele próprio fala aqui, né, exceções sobrepondo os preconceitos comuns, e para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo. Então, existem médicos, o próprio criador do floral, ele era médico, né, Vadir? Como é que chamava? Turbar. O Barri. Ele era médico. Era médico. E ele sofreu escárnio e foi zombado pelas teorias dele, né? Ele era médico alopata, aí depois ele achou que não era suficiente, aí ele partiu para a homeopatia, porque ele fez algumas experiências, né, na vida dele. Então, mas eu digo assim, quando ele começou a mexer com as plantas, com as flores e tal, sim, daí ele já era ligado à homeopatia. Porque se você foge, sai desse padrão, você sofre essas perseguições. Maurício, você levantou a mão, né? Pode falar. Fala, Maurício. Então, Paulo, eu gostei muito dessa metáfora e eu concordo com essa questão. Na Terra, a gente vê muita questão terrena. E eu vou te ajudar, porque eu imagino que esse também é o papel nosso. Não é exclusivamente, mas a matemática, a ciência, o conhecimento, o diagnóstico, ele também é importante. Tinha um professor que brincava, e aí o paciente vem com tal coisa para você, o que você vai fazer? Vai chamar um médico? Você é o médico, né? Um baita de um peso nas costas, né? Toneladas, né? Mas tem essa questão. Apesar de a gente saber das nossas limitações, a gente tem que buscar, sim, um diagnóstico, tem que usar, sim, a tecnologia, a matemática, a ciência. Mas eu gostei da metáfora da casca, não ficar só no ectópico ali, né? Entender o leito 13, não é o leito 13, é a Dona Maria, que está no leito 13, que tem um problema tal, que tem uma história de vida, que tem medos, anseios, que está passando uma fase X, Y ou Z, e eu estou junto com você, meu amigo, fica tranquilo que a gente deve estar em barcos aí semelhantes, porque nem sempre eu consigo no meu dia a dia fazer essa abordagem. Às vezes é árida essa abordagem. Tem pessoas que não
veja, você às vezes conversa com pessoas e faz perguntas tentando abordar a espiritualidade, a pessoa traz o que é importante na vida para você, tentando abordar o sentido da vida. A pessoa olha para sua cara e diz, Fala, não estou perguntando se é, não, eu tô querendo saber o que é importante. Aí a pessoa tem uma doença super avançada, por exemplo, um paciente com um tumor que vai ser de tratamento paliativo. Ele fala assim, minha saúde. Tá, mas que mais, amigo? Vamos lá, né? Então, às vezes é muito difícil abordar de maneira profunda, até pela, pelo que o outro também está esperando de você. Tem horas que as pessoas não querem isso, elas querem uma coisa meio prática, meio pragmática. Ah, resolve esse problema para mim, opera, tira isso e, né? Às vezes não há esse espaço, não há essa abertura. Enfim, mas eu concordo que existe uma superficialidade, cada vez menos, cada vez mais se fala em espiritualidade, cada vez mais se fala em psicossomática, neuroimunologia, influência da mente no corpo, em meditação. Então, acho que a gente está voltando mais para o interior, né? Não só na casca, como ele colocou aí. Acho que a medicina tem avançado e eu concordo que existe sim uma vaidade, essa coisa de ter, de parecer, de ganhar não sei quanto, morar não sei aonde, ter tal carro, viajar para tal qual lugar e, enfim, existe sim muito essa questão, eu vejo no dia a dia e não acho que é a maioria. Eu acho que a maioria é vocacionada. A maioria Mas é que naquela época, né, Mauri, também aquela época é muito distante da época hoje, porque as coisas evoluíram muito rápido, né? Naquela época o negócio era bem diferente de hoje mesmo. Eu penso que a medicina ela ainda é mais difícil, porque o tempo que o médico permanece com o paciente é reduzido, né? É difícil estabelecer essa conexão, por exemplo. É diferente do meu caso, meus pacientes ficam anos comigo, fazem sempre. Eu tenho paciente de 20, 30 anos ali, que vão a cada 6 meses ou um ano e tal. Então, você vai estabelecendo um relacionamento com esse paciente, você vai conhecendo um pouco da vida dele, acompanhando as circunstâncias. Então, parece que fica mais fácil. Para os médicos, eu acho muito difícil. Você tem uma consulta esporádica, é complicado, o paciente também às vezes não se abre, não deixa a mente talvez para você, Abadia, que está vendo os seus alunos todo dia, você tem uma visão mais privilegiada, no sentido de você ter tempo de convívio, de contato, né? Aí você vai percebendo, o que você acha disso? Porque a medicina, eu acho que hoje em dia quase não fica com o paciente, é muito difícil, né? O tempo em si. Mas a questão por exemplo, a homeopatia, ela já é diferente, que ela fica, por exemplo, 40 minutos, no mínimo 40 minutos com você. Eles querem saber tudo, como que você foi gerado, como que você nasceu, como que era isso, como que era aquilo. Eles têm uma série de coisas, né? Que às vezes até as pessoas acham que tomam muito tempo, né? Mas é esse o trabalho que eles fazem. Eles vai bem profundo mesmo, né, na vida do paciente, né? Então, eles têm uma compreensão da vida, da sua vida, né, mesmo, até como você foi gerado, tudo sobre a sua infância, tudo, o que que é importante para você. Então, eles têm uma escuta, assim, bem prolongada, sabe, com os pacientes, né? E isso, a tendência sempre, cada vez continuar mais, né? Eu vejo por aí, mas os meus alunos, eu concordo, por exemplo, toda semana eu vejo meus alunos, geralmente eu vejo, no mínimo a maioria eu tenho às vezes 4 aulas, né, durante o coisa, e eu converso muito com eles, eu ouço muito eles, tem dia que eu paro também, ao invés de eu trabalhar o meu conteúdo, eu fico conversando sobre a vida, ouvindo, falando, né, então a gente tem essa coisa mais próxima, né, porque acho que o professor ele é um educador, então tem muito a ver até com, como se fosse um segmento da família mesmo ali, né? É para a gente que eles contam todas as coisas, que eles não contam nem para os pais, né? E é isso mesmo. As coisas, vou ver quantos nós temos aqui, que horas são? São quase 9 horas, né? Então, tem mais
1, 2, 3. Vou tocar. Fiquei atônito, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me a evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Então, aqui ele já baixou realmente até a humildade extrema, né? Qualquer coisa serve. Fala, Badia. Mas então, em relação àquela outra senhora, por exemplo, ele já tinha várias vezes tentado colocar ali um serviço e ela não se adaptava em lugar nenhum, né? Pelo menos agora ele já entendeu como que a coisa funciona e ele já teve essa aceitação na primeira entrevista, né, que ele fez com ela, com ele, né, com o Clarence. Então ele já teve uma evolução a mais, que tem aquelas pessoas que ficam a vida toda, né, vai e volta e não quer aceitar de maneira nenhuma, né, o trabalho que é oferecido. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção das suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos, muita reflexão, mas nos 15 anos da sua clínica também proporcionou receituário, aí cortou um pouquinho aqui, Batia, mas vamos ver aqui, receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. É isso. Então, eu acho que ele, aqui estava na hora, né, toda a entrevista, você tem que ter o lado negativo, mas mostrar alguma coisinha, oferecer alguma coisa, né? E aqui o Clarence ofereceu realmente o que ele podia, sabendo, né, que tinha todas, mostrando que tinha intercessões a favor dele, muitas pessoas, que ele atendeu 6 mil pessoas, né, Maurício, estava falando hoje, 6 mil pessoas, algumas pessoas dessas ficaram gratas ao tratamento dele, ao cuidado dele, e acabaram por intercedendo. Paula Maurício. Achei curiosíssima a questão da nota, fui ver suas notas. Tá ranqueado, amigo. Tá ranqueado ali, e não é o seu diplominha, não. Não é o seu diplominha que vale, não. Não é a sua ficha, né? E essa questão de 6 mil, eu tava fazendo pouco, não, né? É muita coisa. Ele ajudou muita gente. Eu estava pensando aqui, faz você fez 10 receituários aqui. Não, 6 mil. 6 mil é coisa dessa, Paulo. Naquela época. Deixa eu ver quanto que dá aqui. Em 15 vamos ver quantas conta aqui também. Vamos ver quantas consultas dá em 15 anos. 15 anos, né? Dá 400 consultas por ano. Por ano. Vixe, muito pouco. Tá vendo? Isso dá 2 consultas por dia. Dá 33 por mês. Vixe, fichinha, né, Maurício? Se a gente atende num dia, né? Mas estou brincando só, pessoal, mas ele... Bom, ele era um cientista, né? Possivelmente ele não atendia. Bom, se for... Bom, não vamos entrar nesse detalhe, mas bastante gente, sim. Muitas pessoas pediram por ele, né? Quer dizer, muitas pessoas não, acho que ele falou aí, umas 15 pessoas, né?
15 pessoas, mais ou menos, 6 mil. Ele fala um pouquinho mais adiante. Mas eu fiquei em dúvida se eram todas as que ele fez. Não, eu acho que isso foram as que ele fez filantropicamente, né? Não, gratuitamente. Filantropicamente, e ele fala até mais adiante, se seguir um pouquinho no texto, ele fala que ele fez isso até como troça, né? Como, assim, um certo escárnio, certo, olha aqui, ó, vou fazer aqui, ó, ui, né? Não foi nem aquela coisa sensata, autenticamente sincera, né? Puxa, vou fazer porque eu vejo que é importante. Mas lá no filme, né, aparece a secretária dele que marcava, lembra? A secretária dele marcava e ele, às vezes, um dia ele olhou de cara feia para ela, porque ele queria ir embora para casa, e ela mostrou para o senhor, estava lá esperando, né? Quer dizer, eu acho que a secretária dele que marcava algumas coisas lá, muitas vezes, para ele atender gratuitamente. Ó, pelos meus cálculos aqui, é 1,5 consulta por dia de trabalho. Mas ele, como pesquisador lá, ele ia muito no interior do Brasil. Acredito que em muitos desses locais o pessoal fazia fila para consultar com ele, porque ele ia coletar sangue desse pessoal no interior do Brasil mesmo, coletar sangue para fazer os exames, tal. Eu acredito que nesses locais ele devia ter muita consulta ali que ele fazia. E deve ser por conta das pesquisas também, né? Ele precisava de um certo número de pessoas, em uma determinada região, talvez. E aí, né? Ele sendo pesquisador, de certo, ele falava, tá bom, vamos lá, vamos consultar você, mas assim, né? Eu queria ver o resultado da pesquisa lá, né? Tem que ter a amostragem, né? Uma determinada amostragem. Ok, então, acho que tem mais um. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios, absolutamente por troça. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir, as elucidações surpreendentes. Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso secar o coração no grandiloquente silêncio divino. Ele sempre fecha de forma poética, né, os capítulos. Amori. Sem querer me alongar, eu achei genial. Clarencio, eu fui ver o significado do nome, é iluminado. O significado de Clarencio é iluminado. Iluminado, né? E é bem isso o papel dele no livro, né? É um sujeito, e ele trouxe com muita clareza, o André pousou na terra e disse, ok, quer que eu vou lá varrer o pátio, recolher as folhas, está tranquilo, né? Sem querer escolher serviço, fazendo aquilo que tiver necessidade, então ele pousou, né? Acalmou. Achei genial isso que ele colocou, que mesmo não sendo uma coisa de coração que ele fez, fazer aqui, vou atender, as pessoas não esqueceram dele e fizeram orações que estavam intercedendo por ele na condição precária evolutiva dele. Eu achei isso de uma amorosidade e eu vejo isso no dia a dia, sabe? Eu percebo, tem gente muita gente que me dá muito mais, mas muito mais que eu ajudei, sabe? Eu tenho isso muito claro para mim. Eu percebo, a pessoa vem, eu até comentei contigo hoje, né, Paulo? Você faz um atendimento, uma coisa comum do dia a dia, e a pessoa fica numa gratidão incrível, assim. Doutor, eu faço oração para o senhor, para sua família, e não sei o quê, que Deus abençoe. Eu falo, gente, eu recebo mais, sabe? Isso sem dúvida nenhuma, a gente é muito, muito privilegiado nesse aspecto.
Márcia. Só para concluir, isso é que eu chamo de um presta atenção, né? De o quê? De um presta atenção. É, verdade. Filho, vem cá, presta atenção. É, Presta atenção. verdade. Muito bom, então. Badia, tem mais alguma coisa? Alguém mais Não, quer falar acho coisa? acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Aí Tá bom. você vê aí a prece final. Tá. Então, quero agradecer o nosso encontro, que essas palavras e essas nossas confissões aqui e ensinamentos do livro possam se reverter em energias de amor, de conhecimento, de preparo para o futuro de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem.